Você sabia que existem Jaegers que literalmente fritam seus próprios pilotos por dentro? E que outros têm núcleos de energia tão avançados que seus projetos completos foram apagados por ordens de governos? Este não é apenas um ranking de máquinas, é um mapa energético do universo de Pacific Rim. Um guia para entender quais países apostaram no poder bruto e quais simplesmente sacrificaram vidas por conveniência. Do reator mais básico ao núcleo biotecnológico mais brutal já criado, vamos ver como essa guerra foi travada e quem realmente pagou o preço. Porque quando comecei a investigar os núcleos de energia desses Jaegers, pensei que fosse algo técnico, uma questão de eficiência ou avanços científicos. Mas o que encontrei foi outra coisa. Uma história de política, de urgências e de sacrifícios humanos acobertados. Alguns reatores foram construídos em dias, sem pensar nas consequências, sem pensar nos pilotos, apenas para conter uma ameaça de forma desesperada. Outros foram projetados em silêncio, com tecnologia que nem deveria existir. E o pior é que muitos desses segredos estão bem ali, na nossa cara. Mas a verdade é que nem a própria franquia os confirma totalmente. Por isso, vamos dar uma olhada nesses 10 núcleos de energia, do menos poderoso ao mais destrutivo. No 10º lugar, temos os Jaegers de primeira geração. Eles definitivamente não foram milagres tecnológicos, foram soluções desesperadas. As cidades estavam desmoronando, os kaijus arrasavam costas inteiras e alguém precisava revidar. Então, fizeram como puderam. Reatores de fissão nuclear brutos, instáveis e tóxicos. Eles os chamavam de núcleos atômicos primários. A prioridade não era a saúde dos pilotos, era manter o kaiju o mais longe possível do centro financeiro. O fato é que esses núcleos eram tão perigosos que os pilotos só aguentavam 3 ou 4 missões antes de colapsar, literalmente colapsar. Mas não havia tempo para cuidar de vidas, a economia vinha primeiro. E nesse inferno, máquinas como Brawler Yukon, Romeo Blue e uma versão bem primitiva do Horizon Brave lutaram. Jaegers lendários, sim, mas construídos sobre os cadáveres de centenas de pilotos. Isso nos leva à 9ª posição, com o Cherno Alpha e a resistência russa. O Cherno Alpha não era apenas um Jaeger, era uma besta de aço soviético com esteroides, pura massa, puro poder. Um reator Mark I modificado, reforçado ao limite e projetado para aguentar combates corpo a corpo contra um kaiju sem recuar 1 centímetro. Enquanto outros superaqueciam em minutos, o Cherno aguentava firme. O segredo para os pilotos suportarem tanto tempo era um sistema experimental de filtragem de sangue. O sangue do piloto circulava por tubos externos, era purificado em tempo real e então retornava ao corpo. Era como uma espécie de diálise de guerra. Os pilotos russos duravam mais, mas pareciam dopados, drenados, como se fossem parte do próprio motor. Em troca, tinham nas mãos uma fortaleza ambulante, um Jaeger capaz de absorver impactos pesadíssimos e continuar avançando. O Cherno é sem dúvida um tanque com alma, um monstro com pele metálica e coração radioativo, sustentado apenas por tubos e força de vontade. Agora passamos para o 8º lugar, com o Coyote Tango e o Tacet Ronin. Com esses dois, algo mudou. A eficiência entrou no jogo. Japão e Estados Unidos apostaram em reatores de nova geração, menores, mais potentes e mais ambiciosos. O Coyote, em particular, foi uma joia energética. Tinha um núcleo capaz de alimentar sistemas de ataque contínuo sem perder a estabilidade. O problema era o custo, e não apenas o financeiro, mas o custo radioativo. No papel parecia brilhante, na prática foi uma sentença de morte. O Coyote, inclusive, matou 3 pilotos e condenou o 4º, que foi o último. Já o Tacet Ronin não foi muito diferente. Ágil, mortal, mas com um sistema interno que beirava o letal. O Jaeger brilhava, mas à custa de consumir quem o pilotava. E aqui começamos a ver uma constante. Quanto mais poderoso é o núcleo, mais frágil se torna o corpo humano dentro do traje. Muitas vezes os Jaegers não eram vistos como armas, mas como maldições para quem os operava. Chegamos à 7ª posição, onde o Gypsy Danger prova que nem toda maravilha nasce pronta. Na verdade, ele começou na mesma linha do Coyote Tango, radioativo, brutal e instável. Mas algo aconteceu. Durante seus reparos, seu núcleo foi redesenhado, um salto importante. O Gypsy manteve sua potência, mas agora com um sistema de controle de radiação muito mais sofisticado. Pela primeira vez, parecia que alguém tinha parado para pensar: e se os pilotos não precisarem morrer? Sua nova versão incluía um traje de imersão completo,
que filtrava até 80% do dano radioativo. Não era perfeito, mas era um começo. O núcleo continuava poderoso, pulsos constantes, armamento pesado e mobilidade impecável. O Gypsy se tornou um símbolo, não apenas pelo que fazia no campo de batalha, mas pelo que representava, uma tentativa de equilíbrio entre o poder absoluto e a chance de voltar vivo para casa. Seguindo para a sexta posição, temos a geração de Uprising. Quando a Primeira Guerra terminou e os pilotos do Gypsy viraram lendas, os países pararam de fabricar Jaegers. A ameaça, teoricamente, tinha acabado e, com ela, o interesse político. Mas com o ressurgimento acelerado da economia e os avanços tecnológicos significativos deixados pela tecnologia Jaeger, um vírus começou a crescer na mente dos poderosos. O que faremos se os kaijus voltarem? Vão nos pegar de calças curtas de novo? Então, de forma organizada e coordenada, eles se transformaram para a Guerra do Pacífico. Todos os países colaboraram, o Corpo de Defesa assumiu o controle e decidiu como seriam os novos Jaegers. Eles centralizaram recursos, energia e design. Dessas decisões, surgiram modelos como Saber Athena, Bracer Phoenix e Guardian Bravo. Jaegers modernos, estéticos e velozes, mas com algo em comum: reatores idênticos, replicados em série. Eram potentes? Sim. Eram estáveis? Também. Eram únicos? Não. Já não havia segredos nacionais nem avanços individuais, apenas eficiência compartilhada entre as maiores potências. E isso fica claro, porque esses Jaegers são bons, mas não brilham, eles não fazem a diferença. São apenas soldados, não lendas. Mas há algo interessante aqui, porque passamos para o quinto lugar com o Gypsy Avenger e a aposta australiana. Vejam bem, o Avenger é sem dúvida um monstro energético, uma besta projetada para aguentar, atirar, carregar e atirar de novo. A Austrália se envolveu diretamente na construção do Avenger e sabia exatamente o que estava fazendo. Apesar de não entregarem a tecnologia mais avançada que possuíam, eles também não quiseram experimentar. Então, levaram a tecnologia nuclear ao extremo, refinaram, comprimiram e duplicaram. O Gypsy Avenger não tem um núcleo, ele tem dois, um dedicado ao movimento e outro ao armamento. O resultado? Tiros de plasma que não são brincadeira. E não é coincidência que no evento mais importante da humanidade em Uprising, o Jaeger que está protegendo tudo seja justamente o Gypsy Avenger. A Austrália sabia que esse Jaeger tinha muita potência e refinamento, mas a verdade é que não há uma inovação real, não há um salto evolutivo. A Austrália não compartilhou tecnologia experimental nem abriu seus arquivos, apenas empurrou o que já conhecíamos até o limite. O Gypsy Avenger é, tecnicamente, o Jaeger de guerra definitivo, o ápice do nuclear e o Jaeger construído por humanos mais poderoso da Terra, e não por ter o núcleo mais novo, mas por ter o melhor controle sobre as fontes de energia conhecidas. Agora, passando para o quarto lugar, temos o Crimson Typhoon. Este é, tecnicamente, a primeira grande anomalia, um Jaeger que não seguia as regras, nem as de design clássico, nem as de física segura. Na verdade, foi o primeiro a incorporar tecnologia, investimento e precisão em seus núcleos, e não apenas um, mas dois reatores trabalhando de forma simétrica. Um estava localizado no ombro, projetado exclusivamente para alimentar o potente plasma do braço esquerdo, um plasma que nunca chegamos a ver totalmente, e o outro, mais convencional, sustentava o restante do corpo. E isso não é apenas ambicioso, é perigoso. Mas a China não estava construindo defesas, estava construindo superioridade. E para conseguir isso, pediu o apoio do Japão e dos Estados Unidos, tecnologia, investimento e precisão. Eles queriam o Jaeger mais poderoso do planeta e por um momento quase conseguiram. O Crimson Typhoon foi um passo à frente, não pela sua estabilidade, mas por ousar brincar com fogo, porque na guerra quem ousa é quem muda as regras. Agora você deve estar se dizendo, mas você ainda não respondeu minha pergunta, e é justamente para respondê-la que precisamos passar para o segundo lugar, com os drones e a biotraição tecnológica. Vejam só, o que a Shell Industries fez não foi apenas inovação, foi uma máscara, uma fachada tecnológica brilhante por fora, mas por dentro, biotecnologia pura, e na verdade era muito perigosa. A China, através da Xiao, jogava em outra liga. Enquanto todos lutavam por eficiência energética, eles estavam projetando outra coisa: obediência biotecnológica. Para conseguir isso, contrataram Newton Geisler, um cara que não era engenheiro de hardware, mas um especialista em biologia kaiju,
obcecado pela mente do inimigo. Para Xiao, isso não importava, importava o resultado e o conhecimento que ele tinha em biotecnologia científica. Então, Newton criou uma interface cerebral revolucionária, um sistema de controle que eliminava o drift tradicional, um só piloto, uma só mente, e o resto ficava nas mãos de um núcleo Kaiju incrustado dentro do drone. Cada Jaeger drone carregava dentro de si um fragmento vivo, um cérebro Kaiju, um motor biológico disfarçado de sistema de suporte. Era isso que os tornava tão rápidos, letais e imprevisíveis. E claro, quando finalmente foi revelado que o sistema de controle era na verdade um sistema de controle Kaiju, já era tarde demais. Os drones tinham se transformado em algo mais, nem Jaegers, nem Kaijus, criaturas híbridas com consciência própria e força incontrolável. Estamos falando de tecnologia humana alimentada por inteligência alienígena, uma aliança que tecnicamente jamais deveria ter existido. Aqueles núcleos não eram versões melhoradas, eram uma fusão quase total entre biologia Kaiju e sistemas de compreensão energética desconhecidos, reatores orgânicos que não precisavam ser recarregados. Com isso, a tecnologia dos precursores se tornou mais eficiente, estável e perigosa do que nunca. Olha só o quão longe chegamos. À medida que a tecnologia dos precursores se aproxima, chegamos ao topo da lista. Neste caso, o primeiro lugar pertence ao Obsidian Fury, que possui basicamente um núcleo impossível. O Obsidian é interessante porque tecnicamente não é um Jaeger, nem um Kaiju. É um monstro artificial nascido da maior traição científica da humanidade. Ele é a culminação de tudo o que vimos antes, o resultado final de anos de experimentos secretos, tecnologia roubada e biologia distorcida a serviço de algo que nem sequer entendemos. Por isso, seu núcleo de energia muda tudo. Não é um reator, é um órgão vivo, um centro biotecnológico desenvolvido com as plantas dos precursores e alimentado com sangue Kaiju puro. Apenas uma gota seria suficiente para manter qualquer sistema ativo. Mas no Obsidian, a escala era outra. Ele tinha energia para operar na potência máxima por mais de um mês sem parar. Não existem reatores humanos capazes disso. Nem os drones estavam nesse nível. O Obsidian não apenas gerava energia, ele a multiplicava. Era autossuficiente, inatável e definitivamente letal. O núcleo do Obsidian não quebrava apenas as regras de poder, quebrava as regras do que é possível. Isso o tornava mais do que perigoso. Ele era uma profecia com pernas. Para você ter uma ideia, igualar a energia total do Obsidian exigiria a potência combinada de todos os Jaegers já construídos pela humanidade. E depois de somar tudo isso, você teria que multiplicar por 10 ou 20. Os números perdem o sentido, são absurdos, fora deste universo. Porque isso é o Obsidian Fury, o fim da lógica humana aplicada à guerra. O que acabamos de ver não é apenas uma lista de núcleos, é uma linha do tempo, uma escalada de como a humanidade passou de criar soluções a fabricar erros com consequências irreversíveis. Cada geração de Jaegers refletiu um momento político, um medo, uma decisão desesperada. Primeiro veio a urgência, depois a eficiência e, por fim, a ambição. Mas em cada avanço, perdemos algo. Primeiro, a saúde dos pilotos, depois, a ética, depois, o controle e, no fim, a nossa própria identidade. Enquanto pensávamos que estávamos construindo armas, estávamos entregando a alma da guerra ao inimigo. Os núcleos mais poderosos não foram humanos, foram biológicos, vivos e alheios a tudo o que um dia entendemos como tecnologia. E isso, no fundo, é o mais assustador. Não apenas que tenhamos perdido o controle, mas que em algum ponto desta franquia deixamos de ser realmente humanos e nos tornamos pouco a pouco os próprios precursores. Se você chegou até este ponto do vídeo, muito obrigado! Eu sei que este não foi um top 10 comum, porque por trás de cada reator existe uma história de poder, guerra e de uma humanidade fragmentada. Mas se este vídeo te fez pensar, te convido a deixar sua opinião nos comentários. Quero ler o que você acha, saber qual Jaeger mais te impressionou e qual posição te deixou mais intrigado. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal. Definitivamente, há muitas outras histórias que merecem ser contadas por trás desta franquia, que é, sem dúvida, incrível. Nos vemos no próximo vídeo.